Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu sou o pastor Telmo Noé Emerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atuando aqui na Comunidade Evangélica Luterana de Londrina. E nos reunimos nesta manhã de forma virtual, em nome do nosso Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele abençoe cada um e cada uma de nós, nos dando a direção do Teu Santo Espírito também para o nosso culto dessa manhã. Nós temos como salmo para este dia, na verdade é um texto do profeta Isaías, mas não deixa de ser um salmo. O salmo previsto, Isaías 51, versículos 1 a 6, que diz assim: Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Amém. Diante desse Deus que é Pai, esse Deus que é Santo, esse Deus cheio de misericórdias, nós também nos reunimos e confessamos a este Deus os nossos pecados. Também queremos pedir que Ele abençoe a reflexão em torno da Sua palavra. Temos então um momento de oração. Querido e amado Deus, obrigado porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Ó Senhor, precisamos do Teu perdão para que os nossos desertos sejam transformados em jardins. Tenhas compaixão de nós, Senhor, e nos perdoes de todos os pecados. Perdoa-nos pelas vezes que louvamos o Teu nome, mas nosso coração e nossas ações estavam completamente longe de Ti. Perdoa-nos pelas vezes que nos adaptamos aos ideais deste mundo e nos deixamos guiar pelo jeito de ser de pessoas que estão tão longe de Ti e não pelo estilo de vida, Senhor, que deveríamos seguir, o estilo de vida do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a renovar a nossa mente com a Tua palavra e nos entregarmos com confiança às Tuas mãos, mãos que acolhem e conduzem ao bom caminho. Pedimos que Tu abençoes também a reflexão em torno da Tua palavra. Dá-nos a compreensão do Espírito Santo e muda-nos, Senhor, em todas as áreas da vida, de acordo com a Tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz no Salmo 86, versículo 5: Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Com essas palavras do salmista, eu lembro que Deus é amoroso e perdoa quem a Ele confessa os seus pecados e se arrepende. Sendo assim, recebam o perdão dos pecados, em nome desse Deus que é Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prédica para este dia do livro de Romanos, o capítulo 12, os versículos 1 e 2.
Texto escrito pelo apóstolo Paulo, Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, o apóstolo Paulo está pedindo aos cristãos que a vida deles seja um culto racional e que renovem a mente para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ver detalhes dessa passagem que é tão rica que nós poderíamos ficar por horas aqui conversando sobre esse texto tão bonito das Escrituras. Quando eu disse que Paulo está pedindo algo aos cristãos, talvez seja uma forma muito frágil de traduzir o texto. Quando ele diz, rogo a vocês, é um pedido que vem do fundo do coração, é um clamor. Na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo um apelo. Poderíamos entender assim, eu estou clamando para que vocês não só me escutem, mas façam aquilo que eu estou falando para vocês fazerem. E o que Paulo roga a eles? Que prestem a Deus um culto racional. Usando a imagem do Antigo Testamento, ele vai dizer o que espera dos cristãos. Ele se utiliza da imagem do sacrifício de animais que ocorria no culto judaico. Ele diz logo no começo que roga aos cristãos que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ora, no Antigo Testamento, quando uma pessoa se apresentava diante de Deus, ela trazia também uma oferta, que era o sacrifício. Trazia animais que eram sacrificados a Deus. É claro que nós entendemos que Jesus foi sacrificado em nosso lugar. Por isso, uma imagem que se tem de Jesus é que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o sacrifício por nossa culpa. Ele é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito que agrada a Deus. E por isso nós não precisamos e nem devemos sacrificar nenhum tipo de animal para nos apresentarmos diante de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, nós somos aceitos diante do Pai. E o Pai se alegra com a nossa presença. Então, quando nós vamos a Ele, nós não precisamos ter medo de sermos recusados. Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, abriu as portas do céu para que a gente pudesse entrar pela oração sem nenhum temor de sermos recusados por Deus. Mas Paulo fala que nós devemos fazer um sacrifício também. Mas este sacrifício não é mais por causa dos nossos pecados, para sermos aceitos ou perdoados por Deus, mas é, por assim dizer, um sacrifício de ação de graças. Ou seja, é um sacrifício de louvor, é um reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez por nós. E Paulo chama esse sacrifício de culto racional. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que eu estou querendo dizer, o que o apóstolo está falando aqui no texto. Nós lemos o seguinte logo no começo, no versículo 1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam a Ele. Vejam, Paulo, ao usar a palavrinha pois, está se referindo ao que ele disse antes, ou seja, ao que ele falou nos 11 capítulos anteriores de Romanos. E o que ele disse anteriormente nos 11 capítulos, ele falou das misericórdias de Deus para conosco. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, eu falei a vocês como Deus é misericordioso. Ele escolheu amar vocês, não porque vocês mereciam alguma coisa boa da parte de Deus, muito pelo contrário, pois vocês mereciam a condenação,
mas Ele amou tanto vocês, que seu próprio Filho se deu em sacrifício pelo pecado de vocês, para que vocês pudessem ter uma vida nova, uma vida diferente, para que vocês pudessem ser salvos da condenação eterna. Ora, vocês nem faziam parte do povo de Deus. Vocês estavam condenados a uma vida miserável aqui e depois à condenação eterna, a um lugar de sofrimento e de dor. Mas Deus, pelas suas misericórdias, teve compaixão de vocês. Deu o que era mais precioso para Ele, que era a vida do seu próprio Filho, para que vocês pudessem ter a vida eterna. Mas Deus não fez só isso, mas também enviou o seu Espírito para habitar em vocês. E Ele continua fazendo grandes coisas por vocês, inclusive o próprio Espírito Santo e seu Filho Jesus intercedem por vocês, pela vida de vocês. Ele os ama tanto que nada pode separá-los dele. Então, em resposta a este amor de Deus, sejam gratos e ofereçam a Ele não restos de vida, não ofertas de dinheiro, pagamentos de promessas, mas toda a vida de vocês. Este é o sacrifício que Deus quer. Ele quer que vocês se ofereçam a Ele de corpo e alma, como oferta santa a Deus, uma oferta que lhe agrada. Paulo fala no texto que nós devemos ofertar a Deus não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Ele diz que devemos ofertar a Deus o nosso corpo. No caso aqui, não apenas a parte física, mas a totalidade do ser. Ou seja, devemos nos ofertar inteiramente a Deus, corpo e alma. E Paulo diz que esse sacrifício deve ser santo. Ou seja, deve ser algo que é separado para uso exclusivo de Deus. É isso que significa a palavra santo. Exatamente por isso é um culto agradável a Deus, é uma oferta que agrada a Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: entreguem-se totalmente a Deus, corpo e alma, pois este é um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. Esta entrega total a Deus é o culto racional. E a gente se pergunta, mas por que racional? Porque é fruto de uma reflexão que eu faço dos atos de misericórdia de Deus para comigo. E como fruto dessa reflexão sobre os atos de amor de Deus para comigo, então eu lhe presto um culto racional, eu me entrego a Ele. Eu penso, irmãos, que aqui entra uma decisão que não é baseada apenas em emoção. Embora a emoção esteja presente, não seja errado, pois faz parte da vida. Mas essa decisão é fruto de uma análise séria de tudo que Deus fez por mim, daquilo que Ele continua fazendo e daquilo que Ele fará por mim. Como minha resposta a tanto amor, eu me entrego a Ele. Isto é, por assim dizer, o meu sacrifício. Mas quando a gente ouve a palavra sacrifício, a gente pode associar a palavra sacrifício a uma coisa ruim. A gente associa sacrifício à dor, a sofrimento, à perda. Mas aqui eu queria dar uma nova interpretação para este tema. Me veio aqui um pensamento do reformador Martim Lutero, quando ele disse: o ser humano é um animal de montaria, ou o diabo monta nele, ou Deus monta nele. E por que me veio esta frase à mente, esse pensamento de Lutero à mente? Porque o sacrifício que Paulo fala aqui é se entregar totalmente à direção de Deus. Por assim dizer, é deixar que Deus assuma as rédeas da minha vida. Ou eu faço isso e entrego as rédeas da minha vida a Deus, ou, usando as palavras de Lutero, essas rédeas são assumidas pelo diabo. E ao me sacrificar, ao entregar as rédeas da minha vida a Deus, eu sou muito beneficiado com isso, porque eu estou entregando o controle a Deus. E como eu poderia me dar mal se eu entrego a minha vida a Deus, a quem me ama tanto? Então, entregar a vida a Deus só me traz benefícios.
Talvez você possa perguntar, mas não tem aí nenhum sofrimento? Não tem cruz neste culto racional? Tem sim. Mas o meu sofrimento não se compara às alegrias, a paz e o amor que vem do nosso Deus. A cruz e o sofrimento estão muito ligados à minha não adoção de um estilo de vida do mundo, voltado para mim mesmo, para o acúmulo de coisas, para a satisfação de todos os meus desejos. E não assumir o jeito de ser do mundo é um sacrifício, esse é um preço caro. Pois muitas vezes eu gostaria de fazer aquilo que me der na telha, não importando se eu prejudico alguém ou não. Contudo, o estilo de vida do mundo, aparentemente bom para mim, me cobra um preço muito alto. Eu perco muito mais do que eu ganho, eu perco qualidade de vida, pois me ocupo demais em obter coisas, de cuidar das coisas. Me sobra pouco tempo para as pessoas que eu amo e para observar as coisas bonitas da vida que Deus me põe no caminho. Por seguir o estilo do mundo, quantos pôres do sol eu vi? Quantos cânticos de passarinho eu nem ouvi? Quantas pessoas eu deixei de dar atenção? Quanto carinho que se perdeu? Quantos abraços não foram dados? E muitas vezes este estilo de vida cobra muito também na área da saúde. Quanta ansiedade consome quem só pensa em vencer na vida, em ter coisas, em progredir. Quantas sementes de enfermidade vamos acumulando. E depois, com o tempo, elas vão brotar. E a gente se pergunta, valeu a pena tudo isso? Além de perder qualidade de vida, que a pessoa ainda perde a vida eterna com Deus. Então, sinceramente, o culto racional, a entrega da vida a Deus, me traz tantos benefícios que seria irracional eu não me entregar a Deus. E é por isso que Paulo fala em culto racional, e não apenas meramente em culto emocional. Então, para eu prestar um culto racional, eu preciso fazer o que diz o apóstolo Paulo, não me conformar com este mundo, mas me transformar pela renovação da minha mente, e assim eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora, o versículo 2 do nosso texto tem tudo a ver com aquilo que eu estava comentando com vocês. O não se conformar com este mundo está ligado a não assumir o jeito de ser e viver do mundo. Olhando a origem da palavra, é não assumir a forma deste mundo. É, por assim dizer, ser uma pessoa inconformada com as coisas erradas que acontecem neste mundo e com o jeito de viver que o mundo diz que é certo, mas é ruim. E eu sou uma pessoa inconformada com este mundo quando eu transformo a minha mente, a minha forma de pensar, quando ocorre uma metamorfose. É esta palavra em grego usada aqui para transformar, metamorfose. Raul Seixas cantava, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Esta é uma música conhecida do Raul Seixas. Ou seja, eu preciso ser alguém diferente. E tudo isso começa pela minha forma de pensar. Mas aqui é muito importante, a minha nova forma de pensar não passa, por exemplo, por um curso de programação neurolinguística, PNL, mesmo que ali tenha coisas muito preciosas. Não passa por textos, por livros de autoajuda, mesmo que alguns deles tenham coisas boas também para nós. Não passa por um curso de filosofia, embora tenhamos ótimos filósofos, mas passa por eu alinhar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. Passa por eu meditar na palavra de Deus e começar a pensar da mesma forma que Deus pensa. Assumir a palavra de Deus como base da minha vida, como aquilo que vai mudar a minha forma de pensar. E o apóstolo Paulo mudou de tal forma a sua forma de pensar, assumindo o pensamento de Cristo, que em determinado momento ele chega a dizer
de tal sorte que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo mudou a sua forma de pensar e, consequentemente, a sua forma de agir. Deus passou a ser o seu referencial de vida. Não tem aquela pergunta, o que Cristo faria no meu lugar, se estivesse no meu lugar? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Mas vamos pegar alguns exemplos para que eu possa transmitir a vocês aquilo que eu estou pensando. Vamos, por exemplo, à área do trânsito. Vamos dizer lá que eu peguei o carro pela manhã, já um pouco atrasado, mas como um bom cidadão, como cristão, eu não ando em alta velocidade. Eu não faço ultrapassagens indevidas. E o que acontece, de repente, um sujeito vem ultrapassando todo mundo e me dá uma fechada. Eu quase bato o carro. O que eu faço? Ora, como cristão eu deixo para lá, pois a pessoa pode estar com algum problema e acelerou mais do que devia. E se ela olha para mim e pede desculpas, eu abro gentilmente a janela e dou um sorriso para o cidadão como uma pessoa compreensiva e cristã faria. Isso é o certo. Mas quantas vezes o cristão mete a mão na buzina, xinga e cospe marimbondos? Esses dias eu queria entrar no estacionamento do supermercado Mufato, ali na JK, mas uma pessoa estava tão lenta na minha frente que quase parou o carro para ela poder entrar. Então eu ouvi aquela voz do Dr. Drauzio Varela no meu ouvido. Doido para sentar a mão na buzina, né, meu filho? Mas eu me controlei. Depois que entrei e estacionei o carro, vi que a pessoa que estava dirigindo de forma tão lenta havia estacionado na vaga de idosos. Era um senhorzinho com uma idade bem avançada e muito simpático. Confesso que fiquei aliviado por não ter buzinado. O meu lado mundano, por assim dizer, quase venceu. Como o apóstolo Paulo, eu diria que o velho homem que habita em mim quase meteu a mão na buzina. Mas vamos pegar uma outra área da vida, né? Vamos pegar um outro exemplo, por exemplo, o casamento, que é uma boa área para a gente explorar. Também ali acontecem coisas que podem me mostrar se eu estou alinhado com Deus ou com o mundo. É o cara, por exemplo, que esquece o 35º aniversário de namoro com a sua esposa. Estou falando nem de aniversário de casamento, mas aniversário de namoro, de casamento não dá para esquecer. E a esposa compreensiva, ela não fica magoada, com a cara virada, mas compreende o que isso acontece. Ou então é a mulher que te convida para sair justo na hora que ia começar aquele jogo de futebol tão esperado. O que você faz? Naturalmente você tem juízo e amor à vida, aceita o convite sem reclamar. É claro, eu falei de coisas menos tensas no casamento, há coisas muito mais dramáticas. Mas dependendo da forma como eu reajo, sejam nas coisas mais simples ou mais complexas, é que vai demonstrar como o meu pensamento está alinhado com o pensamento de Deus ou com o pensamento do mundo. Quer ver uma outra coisa interessante? Como é a tua atuação nas redes sociais. Tem gente que não pode ser cutucado, que logo vira uma fera. Os monstros todos saem. Solta ali nos seus comentários cobras e lagartos. E há outros que ficam procurando o que fulano postou só para incomodar. Gente, o melhor a fazer muitas vezes é não responder na hora. Deixa a coisa esfriar. De preferência, se quiser, conversa com a pessoa, manda uma mensagem no particular, mas com educação. E quando você vê que a coisa não está funcionando, não brigue. Deixa de seguir a pessoa. Em último caso, bloqueia, quando não tem mais jeito. Mas a gente nunca deve bater boca com alguém, muito menos em rede social. Ninguém ganha com isso. Aliás, se manifesta ali, se você está alinhado ou não com a vontade de Deus. Quando o seu pensamento está alinhado ao pensamento de Deus,
você percebe que as suas ações são totalmente diferentes. E quem lucra com isso é você e as pessoas ao seu redor. Suas atitudes estão embasadas no amor. E quando eu me transformo pela renovação da minha mente, eu percebo que foi muito melhor eu não ter metido a mão na buzina. Porque eu poderia ter causado uma briga de trânsito ou ficado constrangido. Eu percebo que não ter brigado com a minha esposa, com o meu marido, foi melhor. Pois estas pequenas discussões vão minando o casamento. Eu percebo que não ter me envolvido numa discussão pelas redes sociais foi bom. Pois eu não iria ganhar nada e ainda ia perder uma amizade. O que eu quero dizer, nós experimentamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando nós alinhamos a nossa mente à mente do Senhor. Mas quando estamos distantes de Deus, com a mente alinhada ao mundo, então sempre temos motivos para reclamar, para brigar e para ficarmos descontentes. E o que eu quero dizer, irmãos, que será que o nosso culto dominical, por exemplo, não é um culto racional? Claro que é. Mas ele faz parte de um culto maior, que tem relação com a entrega total da vida a Deus. O culto dominical é também culto racional, porque eu percebo que não só pelas minhas emoções, mas também pela minha razão, que no culto dominical eu recebo de Deus as forças para eu prestar o meu culto racional durante a semana. Mas não só este culto dominical é importante, como também é fundamental o culto doméstico, a minha devocional diária, eu e Deus. Sem o culto devocional diário e sem o culto dominical eu me enfraqueço, porque são nesses cultos que a minha mente vai se renovando e eu vou me transformando na pessoa que Deus quer que eu seja. O culto racional, ele está muito ligado à parte prática, está muito ligado ao meu dia a dia. Lutero tinha um pensamento também interessante, também conhecido. Ele escreveu assim: se cada um servisse a seu próximo, o mundo inteiro estaria repleto de culto a Deus. Um peão no curral e um menino na escola servem a Deus. Da mesma forma, quando a empregada e a patroa são piedosas, isso significa servir a Deus. Assim, todos os lares estariam cheios de culto a Deus e nossas casas se tornariam igrejas, porque lá se prestaria serviço a Deus. Ele está falando da parte prática do culto racional. Depois de eu cultuar a Deus, de receber forças no culto dominical, nas minhas devocionais diárias, como consequência, eu cultuo a Deus no dia a dia, servindo ao meu próximo. Quando eu faço tudo isso, quando eu transformo a minha mente e faço o bem, eu percebo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E mesmo aquelas vontades que eu não compreendo, eu aceito como sendo as melhores, pois vindo de Deus não pode ser ruim, porque Deus só faz o que é bom. Vejam, isso é muito importante, o apóstolo Paulo está nos dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ou seja, ela não é ruim, ela não é incompleta, ela não é imperfeita, ela não é desagradável. Mas nós só vamos entender isso quando renovarmos a nossa mente e nos entregarmos totalmente ao Senhor como oferta santa que lhe agrada. Eu gosto muito da história de uma criança que estava num culto de ação de graças e ela ouviu com atenção que Deus nos ama tanto que devemos dar a Ele o nosso melhor. E após a mensagem, o pastor convidou as pessoas a levarem ao altar uma oferta de gratidão ao Senhor. Umas pessoas levaram dinheiro e outras alguma coisa que haviam feito com suas mãos, bolos, móveis, quadros, objetos de artesanato e até alimentos que haviam colhidos das suas hortas. Mas o menino, ele não tinha nada para ofertar. Ele era uma criança tão pobre. Ele foi e se assentou no altar. E ele ficou lá até o fim do culto. E o pastor deixou ele ficar lá.
E depois ele perguntou para o menino: por que você ficou sentado aqui no altar? E ele disse: pastor, eu vi tanta gente levando alguma coisa para Deus, mas eu não tinha nada. Então eu pensei, será que Deus me aceita como oferta? E o pastor, com lágrimas nos olhos, disse: esta é a melhor oferta que foi feita hoje, meu filho. Não há nada mais precioso que a tua vida. Deus a aceita e te abençoa. Vá em paz. Irmãos, diante do texto, diante da pregação, a gente só tem duas opções. Ou se oferece a Deus em sacrifício vivo, ou continua reclamando, se enganando, achando que é cristão, mas não é de forma alguma, porque não existe meio cristão. A pessoa cristã é a que se oferece em culto racional a Deus, que se entrega totalmente ao Senhor após compreender as misericórdias de Deus. Quando eu compreendo o amor de Deus, eu me ofereço a Ele. Eu entendo que ao me ofertar a Ele, eu não perco nada importante e quem mais ganha sou eu mesmo. Por isso, querido irmão, querida irmã, você que ouviu a mensagem neste dia, você realmente quer ser uma pessoa cristã de fato e não apenas um cristão de faz de conta. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, se entregue a Ele como uma oferta integral ao Senhor, corpo e alma. Ele não quer apenas uma parte de ti, mas Ele te quer totalmente. Então, se você entende a mensagem de hoje, se você compreende que Deus é repleto de misericórdias e te recebe como filho, como filha, e que só quer o teu bem, então, como resposta de gratidão, se entregue a Ele. Confia no Senhor, pois é a melhor coisa que você pode fazer na tua vida. E se você quiser, como entrega de vida a Deus, eu gostaria de te convidar também a orar junto comigo. Querido e amado Deus, eu compreendo que Tu és Deus repleto de misericórdia e que Tu me aceitas como filho, como filha. E não é pelos meus méritos, Senhor, mas é por amor. Tu és extremamente generoso e por isso a Ti eu me entrego inteiramente corpo e alma. Tudo é Teu. Aceite este meu culto racional. Ajuda-me a experimentar a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós ouvimos na pregação de hoje que nós devemos nos entregar a este Deus como culto racional da nossa parte. Esse Deus que é amor, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ama tanto, que nos acolhe em seus braços. Ouvimos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, como uma resposta à pregação, nós confessamos a nossa fé. Confessamos que cremos nesse Deus que nos ama tanto, esse Deus que nos quer tanto, como seus filhos, suas filhas, que quer apenas o nosso bem. Então, juntos, confessemos nossa fé em Deus com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, estar ao Teu lado, Senhor. Quero convidá-los então para a oração final e depois, na sequência, oraremos o Pai Nosso e eu darei a bênção final em nome de Deus. Então, convido para uma breve oração. Querido e amado Deus, Tua palavra me revela que o Teu caminho é o melhor caminho a seguir e que a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Por isso eu te peço, Senhor, não permitas que eu ande por um caminho que não seja o Teu. Não permitas que eu tome uma decisão que não seja conforme o Teu querer. A Ti quero oferecer o meu culto racional, para que eu não me perca nos caminhos deste mundo, onde a vida vale tão pouco e o dinheiro é supervalorizado. Que a minha mente, Senhor, seja diariamente renovada pela Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, para que as minhas ações tenham as marcas da bondade. Que eu não diga palavras de morte, mas que saiam de mim palavras que curam, remédios para a alma. Que meu ser fique cheio do Teu amor, para que eu exale o Teu bom perfume. Que as minhas mãos, Senhor, não peguem em armas, mas sejam instrumentos de paz.
Que eu seja uma mão que ajuda, um abraço que aquenta, um sorriso que ilumina, um tempero para o mundo, uma água para o sedento, um pão para o faminto. Que tu segures a minha mão e me conduzas por toda a minha vida e me recebas em tua casa quando chegar o momento de deixar este mundo. Que tu tenhas compaixão e acolhas também em tua tenda as pessoas que eu amo. Que toda a minha vida, Senhor, seja culto de adoração a Ti. Que o meu respirar seja de gratidão e o pulsar do meu coração um cântico de louvor a Ti pela vida que Tu me dás. Querido Deus, olhes de uma forma toda especial pela minha casa, pela minha família. Ajuda-me, Senhor, a ser uma luz ali também. Que eu seja um abraço carinhoso, uma voz que acalma, um conselho que ilumina os passos. Dá que o meu lar seja sempre um lugar acolhedor e que ninguém da minha família se perca, mas que todas as pessoas que Tu colocas na minha vida sejam salvas por Ti. Abençoes também o meu trabalho para que eu possa exercer bem a minha função e ter sempre o pão na mesa, que haja fartura no ter e no compartilhar também. Que Tu abençoes nossa nação, dando aos governantes sabedoria, boa vontade, para que governem bem em prol de todas as pessoas. Que tenham empatia, especialmente para com as pessoas que são mais fracas, as pessoas que são mais carentes. Abençoe, Senhor, os professores, professoras, dá que tenham sempre condições boas de trabalho e salários dignos, que os alunos e alunas estejam aptos a aprenderem. Que Tu cuides também das pessoas enlutadas, das que sofrem com as perdas, dá o Teu consolo, Senhor. Estejas também com os enfermos, dá a eles a Tua companhia e a cura que almejam. Estejas Tu com os profissionais da área da saúde. Que Tu protejas, Senhor, também todas essas pessoas, que Tu as guardes em Tuas mãos. Ó Senhor, que abençoes e guardes também as pessoas de suas relações, pessoas de sua família. Que esses profissionais da área de saúde tenham boas condições de trabalho e sejam reconhecidas, inclusive com salários dignos, sejam reconhecidas pelos seus cuidados que têm para com os pacientes. Dá que uma vacina eficaz surja para nos vermos livres dessa pandemia que já ceifou tantas vidas. Até lá, Senhor, dá que sejamos pessoas conscientes e nos protejamos e também protejamos as pessoas com quem nos relacionamos. Fica, Deus, com a Tua igreja, fica, Senhor, com seus membros, com os ministros e ministras. Fortalece o Teu povo com a Tua presença que anima, que dirige, que conforta, que fortalece. Oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então eu quero dar a bênção final para você, me despedir de você, desejar que tenhas uma abençoada semana, que Deus te acompanhe, que Deus te guarde. Continue firme na fé em Deus, continue seguindo os procedimentos, também os cuidados para com a tua saúde. Também procure se cuidar bem e cuide bem das pessoas ao seu redor. Então, com as palavras de bênção, eu me despeço de você. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, para que tu sejas como um girassol que se volta para o sol da justiça e por ele sejas guiado, fortalecido e cuidado.
que a tua sombra traga algum abrigo ao cansado e sejas como um alimento para quem está faminto de atenção, de carinho, de abraço. Que tu sejas como um riacho que traz água ao sedento, um alívio ao caminhante. Que tu vás contornando as curvas da vida até te encontrares com o mar. Que tu tragas em ti um pouco da ressurreição para quem só enxerga a morte e perdeu a esperança de viver. Que tu sejas um pouco do teu Cristo, um pequeno fogo que aquenta, uma pequena luz que guia. Que Deus te dê a graça de seres o que Ele quer que tu sejas. Que assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a cada um e a cada uma de nós, hoje e sempre. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém.